Bem-vindos novamente, meus caríssimos. Estamos em mais uma parte de jornada. Na aula anterior eu terminei no ponto horas itinerary. Eu acabei falando que as horas itinerary elas foram expurgadas, foram retiradas do nosso ordenamento jurídico. A partir de 13 de novembro de 2017, não existe mais o direito às horas itinerary, que eram aquelas horas que o empregado tinha direito a partir do momento em que ele estava à disposição do empregador em transporte público fornecido pelo empregador. Tudo bem? Não existe mais, somente para quem trabalhou até 13 de 11 de 2017 com as horas em itinerary, é que elas farão parte, então, do quadro de direitos dos empregados. Fora isso, depois do dia 13 do 11, todo mundo sem esse direito. Tem alguma exceção? Tem. Se por acordo ou convenção coletivos de trabalho eu quiser permitir que o empregado tenha direito, continue com direito às horas em itinerary sem problema algum, porque seria, então, uma condição mais benéfica. Eu estaria criando, então, uma condição mais benéfica para o trabalhador. Tá certo? Então, esqueçam, não tem mais esse direito aí às horas em itinerary. Então, eu coloquei aqui o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, né? Esse tempo médio também que existia para as empresas transportarem seu empregado, que era considerado na jornada, também foi extinto, não existe mais. Uma exceção, as horas em itinerary continua aqui validada em acordos e convenções, já falei, e continua também para o trabalho em minas de subsolo. Olha aqui a marcação, vou acompanhar aqui na apostila, ó, coloco aqui as exceções sempre de amarelo. As minas de subsolo, vocês podem ler lá o artigo 294 da CLT. Também para os aeronautas, esses aeronautas me perderam direito lá. A Lei 13.475/17 retirou o direito dos aeronautas às horas em itinerary. Então, não tem horas em itinerary também. Tudo bem? Próximo ponto, variação de horário no registro de ponto. O que é variação de horário no registro de ponto? Nós temos o nosso controle de jornada, então aquela jornada lá de 8 horas diárias, nós temos esse controle, então todos os dias, quando eu chego na minha empresa, eu tenho que marcar lá, seja com a marcação biométrica, que é o dedo aqui, o polegar, ou seja a marcação manual, que é anotar lá no caderno, seja na marcação do ponto eletrônico também, que você bate o cartãozinho lá. Todas essas formas de marcação de horário, elas servem então para controlar a sua jornada, para saber se você está trabalhando as 8 horas diárias e se você não está excedendo, se você não está fazendo horas extraordinárias, certo? Pois bem, só que o artigo 58, parágrafo 1º, todas as vezes que houver controle de ponto, eu posso então ter uma variação. Eu posso permitir que o empregado entre 5 minutos mais tarde, ao invés de, por exemplo, marcar às 8 horas todos os dias, ele pode marcar a entrada às 8h05. E também, ao invés de ele sair sempre no mesmo horário, exemplo, às 17 horas, ele pode sair às 4h55. Então, ele pode atrasar ou pode chegar mais cedo, pode sair mais cedo ou pode sair mais tarde, 5 minutos. Sempre 5 minutos. Tá? E no conjunto diário, no máximo 10 minutos. Então, 5 minutos na entrada e 5 minutos na saída. Tudo bem? Máximo que ele pode atrasar 10 minutos. Esse tempo ele não vai ser contabilizado, seja para hora extra ou seja para descontos no salário do empregado. Tudo bem? Qual que é a exceção? A exceção é se eu exceder o limite diário de 10 minutos, então eu trabalhei 7 minutos a mais na entrada e trabalhei 7 minutos a mais na saída. Então, ao invés de chegar às 8 horas, eu comecei a trabalhar às 7h53 e ao invés de sair às 5 horas, eu saí às 5h07, num total diário de 14 minutos. Ultrapassaram-se os 10 minutos, então tudo será contabilizado como hora extra. Total, 14 horas extras no dia. Tá beleza? 14 horas extras no dia. O controle de ponto, o controle de jornada, né? Ele é obrigatório para aquelas empresas que têm mais de 10 empregados, tá certo?
para aquelas empresas que têm mais de 10 empregados. Vocês podem circular aí o artigo 74, parágrafo 2º, combinado com a súmula 338. Olha o que diz, então, o artigo 74, parágrafo 2º. Artigo 74, parágrafo 2º, leitura obrigatória. Leitura obrigatória aqui. Vamos lá? Para os estabelecimentos de mais de 10 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas, né, pelo antigo Ministério do Trabalho. Acabou essa pasta aí. Devendo haver, então, pré-assinalação do período de repouso. Salvo engano, meus amigos, esse artigo 74, parágrafo 2º, ele estava em discussão para que fosse revogado, para que eu retirasse, então, a possibilidade de controle de jornada, ainda que houvesse empresa com mais de 10 empregados. Tá certo? Eu vou consultar isso aqui agora, porque eu sou desses, né? Olha, artigo 74 da CLT. Tudo bem? Vocês podem ir lá, ó, artigo 74, apareceu, já jogo aqui. Vamos ver o que diz. Vamos ver o que diz. Houve mudança, eu estava certo, né? A gente tem que seguir a intuição. Olha a mudança, porque essa CLT minha aqui, ó, ela é de 2018. Então, em 2019 já houve mudança, viu? Então, anotem aí essa mudança. Porque ao invés de 10 empregados, qual que é a nova redação? Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em registro manual, mecânico eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que é o novo nome, a nova pasta, né, do Ministério do Trabalho. Permitida a pré-assinalação do período de repouso. Então, total mudança no artigo 74. Sabe como é que eu faço para ficar um estudo bem bacana? Para não ficar sempre em piminha, nisso e aquilo? Olha, vem aqui e fala aqui, ó. Circule aqui, ó, mudança. Artigo 74, parágrafo 2º. Modificado, aí eu anoto, ó, modificado em 2019. Quer dizer, então, ó, rever. Rever. Tá beleza? Então, eu trago duas modificações. Agora, acima de 20 trabalhadores. E, além disso, eles falam permitida a pré-assinalação. E antes, como é que era no artigo 74? Olha, devendo haver pré-assinalação. Então, antes era uma obrigatoriedade, havia uma pré-assinalação do repouso. Então, meio-dia saía, 1 hora voltava, tinha que já estar pré-assinado, tinha que deixar esse espaço já para o trabalhador. Agora não, é uma faculdade deixar esse horário pré-assinalado, tá certo? Houve mudanças também no parágrafo 3º. Se o trabalho foi executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput desse artigo. E, por último, fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho mediante acordo individual escrito, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Na apostila eu não trouxe essa modificação do artigo 74, parágrafo 4º, mas é muito importante. Nós tínhamos uma jurisprudência do TST já permitindo. Então seria assim, ó. Eu tenho meu quadro de horário, e meu quadro de horário, desde o início de quando eu começo o trabalho, eu já vou presumir que eu estou cumprindo meu horário correto. De 8 a meio-dia, de 1 a 5. Eu sempre estou utilizando esse horário aí como correto, né? Então, sempre eu estava utilizando de 8 a meio-dia, de 1 às 5. Tudo bem? Então, eu presumia que eu sempre estava trabalhando normal. E o que seria o ponto de exceção? A exceção, eu só ia marcar se houvesse alguma mudança no meu horário. Então, eu trabalhei de segunda a sexta-feira, no meu horário normal, não aconteceu nenhuma alteração plausível. O que eu faço, então? Não preciso marcar nada. Tá tranquilinho lá. Tá beleza, meu controle de jornada. Na semana seguinte, eu faço 2 horas extras na terça e na quinta. O que seria o ponto de exceção? Eu deveria, então, marcar as horas extras. Tudo bem? Na sexta-feira da semana seguinte, eu atrasei 1 hora. Então, essa 1 hora de atraso, eu também vou ter que marcar.
Então, o ponto de exceção aqui do parágrafo 4º é isso. O ponto de exceção do parágrafo 4º, eu só vou marcar o que for diferente de uma jornada que presumivelmente é utilizada no horário correto. Tudo bem? Ótimo, tem que ler aí o artigo 74 da CLT, porque tem que fazer a mudança aí nesse aspecto aí da reforma trabalhista. Nem é da reforma, né? Já é a lei 13.874/2019. Pois bem, nós temos então a leitura da súmula 366. É uma leitura bem simples da súmula 366. Súmula 366 do TST. Aqui marcado. Olha o que diz essa súmula sobre o controle de jornada. Vocês podem anotar, viu? Cai na OAB essa questão dos 20 empregados aí. Que antes eram 10 e agora passaram-se a 20 empregados. Súmula 366. Outra também, viu? Não é mais obrigatória a pré-assinalação do repouso. Súmula 366. Cartão de ponto, registro, horas extras, minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. Já falei lá sobre os 5 minutos. Tem a súmula 449 também, leitura obrigatória. Vamos lá na súmula 449, o que diz? A súmula 449. Essa súmula fala sobre minutos que antecedem e sucedem também a jornada de trabalho. Tá certo? Leitura rápida. Não mais prevalece cláusula prevista em convenção acordo que elastece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras. Essa súmula fala que, por acordo de convenção, eu não poderia passar de 5 minutos para 10. Esse tempo de elastecimento na entrada e na saída. No entanto, tome cuidado com o artigo 611-A da CLT, com a reforma trabalhista, permite-se o elastecimento com base em acordo e convenções. Tudo bem? Essa súmula ainda existe porque o TST não sentou aí para revogá-la ou para modificá-la ou para cancelá-la. Tá certo? Na verdade, eles nem falam em revogação. Eles falam em cancelamento, porque revogação seria apenas para as leis, conforme alguns doutrinadores. Tudo bem? Então, vimos aí variação de horário no registro de ponto. Ótimo. E passemos agora para o novo. Vou fazer só uma recapitulação. Qual a importância, então, da variação do registro de ponto? Vocês têm que anotar a modificação do artigo 74 da CLT, totalmente novo. Tá certo? A súmula 366 e a súmula 449 devem ser lidas juntamente com a combinação do artigo 611-A da CLT. Tudo bem? Essas variações não são permitidas pela jurisprudência do TST, mas a lei já permite variações. Tá certo? Trabalho em regime de tempo parcial também foi um capítulo totalmente modificado pela reforma trabalhista. Certo? Não vou falar sobre não vou falar de como era. Vocês sempre reclamam isso, né? Que eu fui falando um quadro anterior e novo. Mas vou falar agora só sobre as modificações. Vamos lá. O trabalho em regime de tempo parcial, gente, ele se rege pelo princípio da igualdade material. Então, se eu tenho um sujeito que trabalha 8 horas e ganha R$ 1.039, que é o salário mínimo, R$ 1.040, quem trabalha metade vai receber, quem trabalha metade dessa jornada, então 4 horas, vai receber também a metade do salário mínimo, que seria então o valor de... Pois bem, então eu teria um pagamento proporcional à jornada. Então, trabalho em tempo parcial é um pagamento proporcional à jornada de trabalho prestada ao empregador. Tá certo? Vocês podem ler a OJ, Orientação Jurisprudencial 358. Olha o que diz essa OJ 358. Então, com a reforma trabalhista, vocês têm que tomar cuidado, viu? As OJs e as súmulas, elas podem estar em contradição com a própria lei. E, nesse caso, a lei tem que prevalecer, certo? Olha a OJ 358, o que diz. Salário mínimo e
e piso salarial proporcional à jornada reduzida, empregado servidor público. Eu já trouxe a exceção aqui, ó. Vou colocar amarelo na OJ 358. E por quê? Porque, meus amigos, para o servidor público não é possível o pagamento proporcional à redução de jornada. Ainda que ele não trabalhe 8 horas, ele sempre tem que receber o piso mínimo salarial. Vejamos, olha o que diz a OJ. Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida inferior à previsão constitucional de 8 horas ou 44 semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Então, isso aqui eu aplico para todos. Inciso segundo, na administração pública direta, autárquica ou fundacional, não é válida a remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. Tá certo? Então, eu não vou aplicar a redução para os servidores públicos. Vamos então, gente, à substância do regime de tempo parcial com base no artigo 58A da CLT. Esse artigo 58A da CLT, eu vou pegar o meu mais novo aqui, viu? Artigo 58 da CLT. Eu não posso levantar porque eu só estou formal de cima para da cintura para cima. Então vamos lá, olha, CLT, essa aqui é de 2000 e atualizada até 4 de janeiro de 2019. Então vamos lá, artigo 58A da CLT. Vamos lá para tempo parcial, que é aquele tempo que eu vou trabalhar menos jornada e um salário proporcionalmente reduzido. Então vamos lá aos requisitos do trabalho em tempo parcial. Essa matéria é muito importante, gente, porque ela aparentemente fere o princípio da irredutibilidade salarial ou o princípio da segurança jurídica, né? Ou da isonomia federativa, todos deveriam ser tratados de forma igual. Mas prevalece aqui o princípio da igualdade material. Seria injusto que um sujeito que trabalha 8 horas ganhe X e o que trabalha menos horas ganhe o mesmo valor. Tá certo? Então essa aí é a doutrina que aceita o tempo parcial. Vamos lá? Considera-se de trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 36 horas semanais. Então, o tempo parcial, no máximo, 36 horas semanais. Isso quer dizer, meus amigos, que eu tenho na segunda-feira, o sujeito pode trabalhar 4 horas, na terça-feira pode trabalhar 8 horas, na quarta-feira pode trabalhar 2 horas, na quinta-feira, 8 horas, e o total semanal de segunda a sexta-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o total semanal pode incluir sábado também, de segunda a sábado, não pode ultrapassar 36 horas diárias. E por dia, lógico, qual que é o limite diário? 8 horas por dia. Então, diariamente eu posso trabalhar até 8 horas, mas na semana, no máximo, 36. Tá? Então, não tem regra fixa. Na segunda-feira pode ser menos, na terça pode ser mais, na quarta pode ser menos. Tá certo? Não tem problema algum, não. Mas desde que não ultrapasse 36 horas semanais. Para quem tem a jornada semanal de 36 horas, para quem tem essa jornada de 36 horas, o que acontece? O primeiro tipo de tempo parcial. Ele não pode fazer hora extra. Ele não pode fazer hora extra. Então, se eu contrato lá a pessoa para trabalhar 36 horas por semana, seja 4 horas na segunda, 5 na terça, 6 na quarta, no máximo 36. Se o contrato for por 36 horas, ele não pode fazer hora extra. O professor, se ele fizer. Se ele fizer, vai ter que receber. Mas é proibido. Tudo bem? É proibido, então, o trabalho aí em horas extras para quem tem tempo parcial de 36 horas. Continuando o artigo. Sem a possibilidade de horas suplementares semanais. E aí, meus amigos, eu tenho um ou. O ou nesse caput quer dizer que
Se eu não for contratado para trabalhar 36 horas, eu posso ser contratado ou ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas. Então, o primeiro 36 horas e o segundo 26 horas. Mas para o segundo tipo de tempo parcial, 26 horas, eu posso fazer hora extra. Então, em 36 horas, jamais. 26 horas, posso. E aí, ó, eu posso fazer, então, até 6 horas suplementares semanais. Recapitulando, tempo parcial, aquelas pessoas que vão trabalhar em jornada reduzida. No primeiro tipo, 36 horas semanais sem direito a hora extra. No segundo tipo, 26 horas por semana e posso fazer até mais 6 horas extras por semana, tá certo? Então, no segundo caso, eu posso totalizar aqui, ó, 32 horas. Tudo bem? Passemos então aos parágrafos. É muito bom quando a CLT ela vem de forma explicativa falando sobre o instituto jurídico, porque a CLT ela peca muito, ela tem muitas atecnias, então tem muitas palavras obsoletas, muitos assuntos que não se tratam mais, e com a renovação, com a reforma, ela vem então de forma bem eficaz, trazendo esses conceitos que facilitam a nossa vida e facilita a vida dos doutrinadores e da jurisprudência, tá certo? Porque ela diminui uma possibilidade de uma interpretação que não seja literal, embora seja uma interpretação muito fraca, é a que melhor se aproxima do que o legislador queria. Então vamos lá. O salário a ser pago aos empregados nesse regime será proporcional à jornada em relação aos empregados que exerçam as mesmas funções no tempo integral. Então, o meu tempo parcial vai ser pago de acordo com aquele empregado que tem a minha mesma função. Então, se eu sou bancário, trabalho menos, vai ser proporcional ao bancário que trabalha mais. Não a, por exemplo, um lojista, um vendedor, um comerciante. Tem que ser idêntica à função lá. Pois bem, para quem é empregado atualmente, após a reforma, a adoção do regime somente pode ser feita por requisitos. Primeiro, opção manifesta perante a empresa. Então, eu, trabalhador, chegou o regime de tempo parcial, eu tenho que falar, eu quero trabalhar em regime de tempo parcial. Não pode ser imposto com base no artigo 468. Além disso, olha, quais são os requisitos? Então, tem que ser opção manifesta. Estou estudando junto com vocês aqui, hein? Fazendo igualzinho vocês têm que fazer no livro. Opção manifesta e negociação coletiva. E por negociação coletiva. Meus amigos, o que eu disse em outras aulas? Vocês que estão estudando para concurso, para a OAB, vocês têm que evitar escrever muita coisa ao lado dos artigos, porque senão será mais uma coisa para vocês gravarem. Então é melhor deixar só a marcação mesmo. Mas como eu sou professor, eu tenho que dar as aulas, então quando eu bato o olho aqui, eu coloco do lado para ficar mais fácil a explicação. Então, para quem quer fazer a mudança, tem que haver manifestação escrita e tem que ser por acordo ou convenção coletivos. Próximo parágrafo. Toda hora extra será paga no percentual de 50%. Então, isso é normal, continua a mesma coisa. E depois, todas as vezes que o contrato de trabalho para tempo parcial tivesse sido estabelecido em menos de 26 horas, que é o segundo caso de tempo parcial que nós vimos, o primeiro é de 36, olha o que eles falam. As horas suplementares deste quantitativo serão consideradas horas extras para fins do pagamento do parágrafo 3º, estando também limitadas a 6 horas suplementares semanais. O que quer dizer esse parágrafo é o seguinte. Qual que é o caso em que eu posso contratar por tempo parcial e com hora extra? Quando eu contrato 26 horas. Se eu te contratar para trabalhar 20 horas, então é menos que 26 horas, certo? Então, se eu te contratar para trabalhar 20 horas, se eu te contratar para trabalhar 10 horas, eu também só posso fazer no máximo mais 6 horas extras por semana, tá certo? Não é por dia, não. Então, na minha jornada, abaixo de 26 horas, se eu te contratar para fazer um trabalho de, exemplo, 15, 12, 20, 18 horas, eu também só poderei fazer mais 6 horas extras semanais, tudo bem? 6 horas extras semanais. Exemplo, te contratei para trabalhar 12 horas por semana. Qual o regime que eu caí?
cair no tempo parcial menor que 26 horas. Quantas horas extras eu posso fazer? No máximo 6 horas extras. Tá, beleza? Ótimo. Vamos então para a parte especial dessa matéria de tempo parcial, que são as modificações trazidas com a reforma a respeito da possibilidade de compensação. Vamos lá? Ó, as horas extras, que são efetivadas no caso de 26 horas, elas podem ser compensadas. E aí nós temos alguns tipos de compensação aqui. Ó. Ela pode ser compensada até a semana imediatamente posterior ao trabalho. Então, pensem, hoje eu estou aqui no dia de terça-feira, hoje é terça-feira, e na terça-feira eu trabalhei 2 horas extras. Então, eu posso compensar até a semana seguinte. Deve ser, então, é o que fala aqui, ó, até a semana imediatamente posterior à sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensados. Então, para quem trabalha em hora extra no tempo parcial, tem duas possibilidades. A primeira é, fiz horas extras hoje, terça-feira, pode ser compensado essas 2 horas que eu fiz hoje, por exemplo, até a semana seguinte. A semana seguinte vai até sábado, sem ser desse sábado, até o sábado que vem, tá? Então, se eu trabalhei ontem na segunda-feira, a compensação, deixar que eu saia 2 horas mais cedo, pode ir até o sábado, sem ser dessa semana, até o sábado da semana seguinte. Viu como é que eu estudo? Eu não estou considerando semana contando a partir do dia que eu prestei as horas extras, mas sim a partir do dia, a parte final até a semana seguinte. Então, se eu trabalhei hoje terça-feira, eu não vou ter que compensar até terça da semana que vem, porque a lei fala até a semana seguinte. A semana seguinte acaba no sábado que vem, porque o domingo seria uma nova semana. Tudo bem? Esse é o parágrafo 5º do artigo 58A da CLT. Depois vem, olha, é facultado a esse empregado converter o terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Por que isso cai em OAB? Porque antes não era permitido quem trabalha em tempo parcial converter um terço de férias em abono pecuniário. E agora já é possível. Tudo bem? Então, coloquem aí, gente, olha, atenção, alerta para isso aí. Atualmente, no tempo parcial, é possível converter um terço do abono pecuniário. Agora é permitido. Outra coisa que é permitido, tempo parcial, fazer horas extras. Antes não era permitido e agora já é. Tudo bem? É o que diz o parágrafo 7 aí. Pois bem, olha, na apostila, desculpa, gente, eu coloquei 36 horas, mas não, viu? O artigo 50, eu li errado aqui, ó. Não são 36 horas. A primeira modalidade são 30 horas e a segunda, 26 horas. É 30 e 26. Vocês tomem nota disso aí, porque eu me equivoquei no início. O professor não erra, o professor se equivoca. Tudo bem? Se as horas extras não forem compensadas, eu tenho que fazer o pagamento dessas horas extras, viu? Então, eu fiz a hora extra aqui em abril, então elas devem ser pagas até o 5º dia útil do mês seguinte, tá? Outra coisa que eu trago aqui, uma dimensão positiva. Agora, as férias, elas serão pagas igualmente. Meu cabelo tem um chifre aqui. Espero que seja só no cabelo, meu pai. Deixa eu consertar, né? Tá doido. Profetizar minha vida, coisa ruim, não. Olha aqui. Antes as férias, elas tinham uma diferença lá de como seriam tratadas, de como seriam pagas. Hoje as férias são idênticas, viu? Hoje as férias são idênticas. Então vão ser assim, tanto para tempo parcial como para tempo normal de trabalho, tá? Mesmo para quem tem tempo integral, para quem tem tempo parcial de trabalho. As férias são assim. Se eu faltei até 5 vezes de forma injustificada na empresa, eu tenho direito a 30 dias. Se eu faltei de 6 a 14, eu tenho direito a 24. Se eu faltei de 15 a 23, eu tenho direito a 18. Se eu faltei de 24
a 30, eu tenho direito a 12. E se eu faltei mais do que isso, eu perco meu direito às férias. Esse quadro que eu falei aqui, ó, vocês podem conferir no artigo 140. Pera. Cento das férias. Só para finalizar a aula aqui, gente. Sem desespero. 130, tá bom? Isso mesmo, ó. Ah, não. É isso mesmo, ó. De 6 a 14, 15 a 23. 12 dias, quando for de 24 a 32, é vedado descontar o período de férias, as faltas do empregado do serviço. O período de férias será computado para todos os efeitos com tempo de serviço. Podem ver lá. Então, artigo 130, tá? Artigo 130 da CLT. Esse artigo 130 eu vou aplicar tanto para quem está em tempo parcial, como quem está em tempo integral. Beleza? Próxima aula falarei sobre trabalho em regime de escala de revezamento. Grande abraço.